Mas vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler. Para quem está vindo pela primeira vez e para aqueles que não estavam aqui nos últimos cultos, eu faço questão de reprisar e de falar para vocês do quanto o nosso Deus é um Deus de propósito em tudo o que Ele faz. Davi foi ungido 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Primeiro livro de Samuel, 16, versículo 13, Samuel foi ungido diante dos seus irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 3 e 4, Davi foi ungido pelos anciãos de Judá, que os levantou como rei de Judá e de Benjamim, na cidade de Hebrom. No capítulo 5, versículo 3 e 4 do livro, também de segundo livro de Samuel, Davi é ungido a 3ª vez e começa a reinar sobre toda Israel, não mais apenas nas 2 tribos. E nós pregamos aqui durante 3 semanas a unção para ser, unção para exercer e a unção para crescer. Deus tem dado para cada fase da sua vida uma unção específica para te fazer avançar. Mas dentro dessas unções, pode-se dizer que Deus, o Deus de propósito, Ele já te unge especificamente para resolver problemas que você vai enfrentar lá na frente. Eu vou dizer de novo, porque quem sabe eu ouço um amém de alguém que entendeu. A unção que Deus já derramou sobre a tua vida vai te capacitar, ou já está te capacitando, para resolver alguns problemas lá na frente. E esses problemas que assolaram Davi na frente já eram problemas antigos. E um deles foram os filisteus. Na semana passada eu falei sobre o que significa os filisteus. Para esse momento da vida de Davi, representa o passado. O povo do mar, como eram conhecidos os filisteus, que vieram do mar Egeu, se estabeleceram em Canaã, se tornaram inimigo, pedra no sapato de Israel. Tanto no tempo dos juízes, como no tempo de Abrão, ele teve que enfrentar Abimeleque. Depois veio o tempo dos juízes. Sansão, ele sofre e os seus olhos são vazados, ele fica cego por causa dos filisteus. E quem não resolve o passado, infelizmente, sofrerá no futuro. E ministrando semana passada sobre o passado, eu disse que se você não resolver suas guerras, seus filhos terão de lutá-las. Se você não vencer suas guerras, seus filhos terão de vencer. Então, que seja você o vencedor que livra a sua família de demônios hereditários, de passado, de tudo que tentou assolar a sua vida. Diga amém. Glória a Deus. E eu quero pregar hoje sobre o segundo tipo de inimigo que Davi teve que enfrentar. Vamos lá? Capítulo 8, versículos 1 e 2, para reprisarmos e aí depois, então, ministrarmos a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus. E aí eu falei sobre o que representa os filisteus, o passado, e o sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amar da mão dos filisteus. E também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com o cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos. Que cada coração, como está escrito, seja como a boa terra, porque a tua palavra é boa semente, e que em tempo oportuno essas sementes gerem a 30, 60 e 100 por 1, para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Eu quero ministrar o seu coração hoje sobre os moabitas. Esse povo misterioso, esse povo diferente. Moabe só é citado uma vez apenas quanto povo na Bíblia. A partir de Gênesis capítulo 19, Moabe é citado como uma pessoa. De Gênesis 19 em diante, não se vê mais uma pessoa, se vê um povo. Mas para nós entendermos o que será ministrado ao nosso coração hoje, eu preciso ler com você o que está em Gênesis capítulo 19. No telão para nós, por favor, Gênesis 19, versículo de número
Cadê? Porque vocês não estão prestando atenção aí no WhatsApp, né? Gênesis 19, 37. Eu já até duvidei que eu tinha mandado aqui, por isso que eu fui conferir. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. O que essa palavra quer dizer? Aqui em Gênesis 19, é justamente quando o anjo do Senhor vai até a casa de Ló e fala da destruição de Sodoma e de Gomorra. Por causa dos níveis de iniquidade, eles legalizaram tanto o pecado que a sua iniquidade chegou a Deus com uma fedentina. Assim como os louvores sobem como aroma agradável, o pecado sobe como aroma desagradável a Deus. Até que o juízo chega até Sodoma e Gomorra e o Senhor decide destruir as duas cidades. Abraão intercede, 2 anjos ficam com Abraão e um outro anjo vai, aliás, um anjo fica com Abraão, outros 2 vão até Sodoma e Gomorra e na casa de Ló avisam do que vai acontecer, dão livramento a essa família, eles sobem as campinas e lá em cima a mulher de Ló olha para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela amava tanto a cidade, ela amava tanto o seu povo, que ela quis olhar para trás e terminou virando uma estátua de sal. Então Ló segue. Meu Deus do céu. Como é difícil às vezes ter que seguir com pessoas que decidiram olhar para trás. Principalmente com quem nós nos envolvemos emocionalmente. Dói um divórcio. Dói uma separação. Mas o Senhor está dizendo, siga em frente. Essa dor não é maior do que o propósito. E o grande livramento que o Senhor te dá. Toda vez que eu vejo um casal se separando, eu fico observando o pós. Porque o verdadeiramente crente continua. Deixa isso para lá. Crente segue em frente. Eles entram na caverna agora, Ló e as suas 2 filhas. Queridos, Moabe e... Meu Deus do céu, eu preciso estar pregando aqui na dimensão, porque senão eu fico me desviando. Eu mesmo estou me desviando do meu propósito. É muito forte, gente, quando vem revelação para nós. O que eu quero pregar hoje para você e ministrar o seu coração? Esses 2 filhos que Ló teve das suas próprias filhas são consequência de um incesto, filhos incestuosos. Essas 2 meninas foram criadas dentro das cidades de Sodoma e Gomorra. Elas eram virgens, gente. Elas eram o quê? Virgens. Não tinham se relacionado com nenhum homem. Mas a janela da casa dava para elas observarem tudo. Da porta da casa, dava para se observar tudo. E com as amizades, mesmo sem praticar, dava para se saber e aprender tudo. Essas 2 moças nunca tiveram contato sexual, mas sabiam de toda malícia e maldade do que fazer para tê-los. E enquanto a mensagem da semana passada era unção para vencer o passado, a mensagem de hoje é unção para vencer as más influências. Deus já te deu unção para vencer tudo que tenta te influenciar negativamente. Perceba que lá em Gênesis, por favor, de novo, Gênesis 19, 37, não foi isso? 37. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Quem são os moabitas? Os moabitas, de fato, derivam desse filho de Ló com a sua própria filha. E esses
2 meninos que nascem, tanto da filha primogênita, da mais velha, como o da filha mais nova. Por favor, 38. Moabe e Ben-Ami. Eu vou chamá-los de Moabe e Amon. Os moabitas e os amonitas. Esses 2 povos se tornam povos tão terríveis como Sodoma e Gomorra. Porque quando nós vivemos o nosso mundinho, gente, nossas influências negativas que nós tanto estimamos, nós achamos que o mundo se resume àquilo que nós aprendemos. Eu acho engraçado que tem pessoas aqui que trabalham em determinadas áreas do serviço de segurança pública e chega aqui na igreja e diz: bispo, ó, não sei se o senhor copiou, ó o termo, copiou, mas aqui na igreja tem muito malandro, viu? Porque quando você a gente está no centro da cidade praticamente, em um grande bairro. Aqui vem gente de Lauro de Freitas, de Simões Filho, vem gente dos 4 cantos da cidade. Gente tranquila, gente terrível, gente santa, gente endemoniada. Gente bonita, gente feia, gente rica, gente pobre. Gente que tem um passado sombrio, gente que nem tem passado. Eu não conheço, a não ser que o Espírito de Deus daqui de cima me revele. Aí eu sei de tudo. Mas tem gente que já andou tanto no meio da malandragem que tem um olhar clínico para malandro. Bispo, o senhor pode não ter reparado, mas eu já vi, viu? Tem gente que veio do mundo da prostituição. E num olhar, eu tenho um amigo, gente, que misericórdia. Quer dizer, já foi meu amigo, não é mais. Você tem que saber selecionar. Seja seletivo das suas amizades. Mas ele olhava para as pessoas, ele dizia assim, aquilo ali é perigoso. Eu dizia, meu filho, pare de julgar as pessoas. Não estou julgando, não. Eu sei. Como você sabe? Aí hoje eu descobri que um abismo chama outro. Mas a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Quando eu disse para algumas pessoas que perdi a virgindade com minha mulher com 27 anos, mentira. Vai mentir para outro, rapaz. Porque tem gente que anda vivendo tanto na mentira que acha que todo mundo mente. Tem gente que é tão para frente fazendo coisa errada que acha que todo mundo faz o mesmo. As filhas de Ló cresceram nesse ambiente e geraram Moabe e Amon. O ambiente de malignidade, de pecado, de vício, de mentira, de engano. E o olhar dessas meninas, mesmo estando crentes, era o olhar mundano. Tem uma unção aqui hoje para você quebrar essa influência mundana dentro de você. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas sabe todas as dancinhas, até ensaia dentro de casa, as dancinhas de TikTok. Tem gente que é crente, mas sabe todas as modas que o mundo produz. Tem gente que é crente, mas sabe toda a malícia das conversinhas e dos emojis para se enviar, como é que faz. Tem gente que é crente, mas é altamente seduzido e manipulado pelo poder das trevas. Tem gente que é crente, mas basta dar uma oportunidade que o inferno influencia de maneira negativa, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo da família de Ló, mesmo estando numa casa sagrada, sabe toda a promiscuidade em volta. Então o que Amon representa? Amon representa a consequência das influências negativas em nós. Elas sabem tanto o que fazer, tanto Amon quanto Moabe, que eles nascem como produto da consequência da má influência dessas jovens. Elas receberam de Sodoma e de Gomorra. Quem tem feito a sua cabeça? O que você tem assistido? O que você tem acessado? Tudo que você está plantando, mesmo que você não entenda hoje, amanhã vai começar a crescer e vai ficar mais forte que você. E vai lhe levar a uma ação. Se eu falei isso e você ficou com medo, reveja seus conceitos. Mas se você ficou em paz, é sinal de que o que você tem plantado tem sido bênção. A pergunta que não quer calar pelos psicólogos, pelos antropólogos, pelos biólogos,
no âmbito social. Afinal, o meio influencia ou não? Só que tanto a biologia, quanto a filosofia, quanto a antropologia, quanto a psicanálise e a psiquiatria, a psicologia, já chegaram à conclusão de que sim, nós somos, em grande parte, produto do meio. Já dizia a senhora, sua avó, quem se junta com porcos. E quando você vê gente vivendo a consequência dos erros, pode saber, estava andando com as pessoas? Estava se permitindo ser influenciado pelas pessoas erradas. Moabe é um povo que cresce no planalto, entre o Jordão e as terras de Israel, sendo vizinho do povo de Israel, e em partes, ora sendo amigos, ora sendo inimigos. No tempo dos juízes, o rei Eglon, que era o rei, foi o homem mais gordo que a Bíblia relatou, a ponto de Eude, quando pega a faca e enfia no bucho dele, a mão entrou e a faca ficou lá dentro. Assim foi a vitória de Israel sobre os moabitas. Você sabe o que significa Eglon? Eglon significa o prazer, viver pelo que sente, o que nós chamamos de um dos pecados capitais, a luxúria. Eu quero sentir, eu quero me alimentar, eu quero alimentar o que me faz bem. Se faz bem para mim, então está tudo bem. Moabe, em muitas vezes, se torna inimigo de Israel, e uma delas é em Números, capítulo de número 20, quando também o rei Balaque vê Israel saindo do deserto, vê um povo crescendo e diz: é mais forte do que eu, é mais poderoso do que eu, tragam-me Balaão para amaldiçoar esse povo. Olha os níveis de influência que Moabe representa: depravação, satisfação a todo preço e também maldição. Eles começam sendo péssima influência sobre você e depois querem ver você destruído. Eu quero pregar nesta noite debaixo de todo o temor que a palavra de Deus nos dá, que a unção de Deus está te dando, é para você romper com tudo que tenta te influenciar negativamente. Oh, meu Deus, levante as suas mãos, porque eu já quero liberar de maneira profética que toda influência nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas emoções sejam quebradas, destruídas e desfeitas em nome de Jesus. Você não é uma fonte que jorra duas águas, você é fonte limpa que jorra apenas uma água. Água limpa, água pura, água santa, água que sacia sede. Deus te levantou nessa geração para fazer a diferença e para ser diferente. O problema das filhas de Ló é que elas eram diferentes, mas queriam ser iguais. E quantos de nós ficamos assim, paquerando, flertando com o mundo, negociando com valores inegociáveis, sendo fiéis, mas querendo ser traidores, sendo livres, mas desejando ser viciados, sendo santos, mas querendo ser profanos. Todas as vezes que eu vejo um crente dizendo para mim: bispo, a gente pode beber uma tacinha, né? Eu pergunto: a quem você quer agradar? Todas as vezes que alguém vem me questionar: bispo, mas eu não acho nada demais ouvir as músicas do mundo. Eu digo: quem é de Israel ouve as músicas de Israel. Mas quem é de Moabe quer ouvir o que Sodoma e o que Gomorra quer produzir. Todas as vezes que eu vejo alguém querendo igualar o mundo no que veste, no que calça, no que faz, eu fico me perguntando de que fonte tem bebido e o que tem buscado, a quem tem buscado agradar. Que toda influência das trevas seja quebrada sobre a sua vida. Unção para destruir, para desfazer toda a influência das trevas. Davi foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido com propósitos específicos. E você está sendo ungido e foi ungido para vencer seu passado. Nós ministramos na semana passada. Os filisteus serão vencidos, mas também Moabe será vencido na sua vida. Ei, toda influência na sua mente, no seu coração, começa a ser rompida hoje, em nome de Jesus. Quem se permite aqui ser tocado pela unção do Espírito?
Não vai ser fácil, tá? Porque são anos e anos de práticas. São anos e anos de dar ouvidos. Eu já preguei aqui várias vezes falando sobre certo tipo de influência. Quer ver? Nós temos, por normal, gostar da vida dos outros. E não é normal. Não é normal gostar da vida dos outros. Mas quem ministrou isso na nossa vida, na nossa cultura? A novela. As novelas ditaram tendência de moda, de roupa. Teve uma época que todo mundo queria usar a saia de Dara, a cigana. Eu sou antigo, eu lembro. Teve uma época que todo mundo queria florzinha de crochê na cabeça. Todo mundo vai assistindo novela e se influenciando. Eu lembro que as irmãs gostavam de as modas da novela. Tudo que acontece na novela vira tendência. De repente as novelas começam a influenciar. Primeiro beijo entre duas mulheres, depois entre dois homens. E aí nós vimos o que o país se tornou. Estamos vendo no que está se tornando. Não é natural gostar de vida dos outros, mas a gente começou a assistir novelas, reality show. Gente, como é que pode? A final da Fazenda, a final do BBB, a final de uma novela. As pessoas saem desesperadas do trabalho. As pessoas saem desesperadas do estudo. Querem ver o fim da novela. Quero ver o fim, para ver a vida dos outros. E não é real. Produzido. Que você pode rever. Não vale a pena ver de novo. Hoje com a internet, você pode ver depois. Mas a vontade, a ansiedade, eu quero saber o final. A gente fica assim. E aí, quando Deus quer trabalhar na sua vida, não pode, porque você fica tão atento à vida dos outros. Você sabe que tem pessoas na igreja que estão contaminadas com esse tipo de malignidade? Eles não profetizam e elas não profetizam porque Deus dá, mas porque os olhos veem. Às vezes tem gente chorando, vem profeta sem direção nenhuma e quer dar profecia, quer dar profetada porque está vendo chorando, mas não está chorando por tristeza, está chorando às vezes de gratidão. Às vezes tem gente que já veio para mim assim: bispo, eu estava ali numa ligação tão gostosa, aí veio uma irmã do nada, quebrou aquele clima, ou vontade de dar um murro na cara, bispo, sair do espírito direto para a carne, porque tem profetas profetizando pelo que vê. Saia da carne, entre no espírito. Pare de querer achar que a vida dos outros, que alguém está passando, enfrentando, cuide da sua vida. As más influências terminaram por ditar cultura até dentro da igreja. Olha o que Jesus ensina. Se alguém pecar, chame secretamente e repreenda. Se pecar segunda vez, chame na presença de 2 ou 3 testemunhas. Se pecar a terceira vez, exclua do rol da igreja. A gente não aguenta ver ninguém pecando. Já filma. Vou mostrar para todo mundo infeliz. Não merece. Diz que é crente. A gente não tem misericórdia das pessoas. E isso é diabólico. Está escrito: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós aprendemos práticas mundanas, levianas, por influência, porque observamos, achamos bonito. Ei, querido, essa igreja não é de direita, nem é de esquerda, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do céu, vem do meu Pai. Então, se for Lula o presidente, eu estou orando por Lula, pedindo para que Deus tome a direção do país. Se for Bolsonaro, eu voto orando, dizendo: Senhor, toma a direção. Oro buscando a direção de Deus, mas não por causa de ideologia, porque nós não vamos subir nem da direita nem da esquerda, vamos subir pelo arrebatamento daquele que morreu na cruz pela igreja. Mas se você não tomar cuidado, você começa a defender partido político. O evangelho parou de crescer, estatística, depois da eleição de 2022. As pessoas tomaram ódio de crente, polarizou o país, porque crentes idiotizados pela mídia brasileira quiseram assumir uma bandeira. Ideologia não resolve. A Bíblia diz: não entreis em questões loucas, em discussões insensatas, que nada serve, senão para a dissuasão dos que ouvem. A Bíblia diz, queridos, que nós não devemos entrar em discussões nem a respeito da lei. Que dirás a respeito da vida dos outros? Só tem um momento em que você pode resolver alguma coisa nesse país. Como é? Votando. Fora isso,
é contenda no grupo da família, no WhatsApp. Fora isso, é gente ficando inimigo de gente. Fora isso, é inimizade. É problema. E isso não provém do Espírito. Mas nós amamos a influência que vem. Por quê? Porque alimenta nosso ego. Eu digo para vocês aqui que sou Vitória, aí os brincam do Bahia, mas eu sou do tipo de torcedor que se perde ou se ganha, não estou nem aí, porque meu salário não é garantido pelo jogo deles. Nunca fui no estádio para pagar, porque eu sei o preço que eu pago do meu suor. Não sou só torcedor, nunca comprei camisa. Eu só digo que sou porque minha família cresceu nisso. Aí eu digo sou. Mas torcedor mesmo é ver o povo de Deus vencendo, crescendo e avançando. Porque não é porque eu sou brasileiro, porque é o país do futebol, porque é o país do carro, porque é o país de mulher, que eu vou nessa onda. Não, queridos, a minha mente já foi transformada pela renovação do meu entendimento. Eu vou para frente de um monitor para ficar estressado, porque meu time perdeu. Não, gente, eu não tenho 90 minutos para perder com isso. Parabéns para você que tem, mas eu prefiro gastar na presença em algo útil. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos de cultura em cultura, perdendo tempo, colocando Deus em segundo plano. E a gente vai vivendo essa coisa cultural, essa coisa normal, porque o mundo normalizou, mas não é normal porque o céu aprovou. Os moabitas, eles vão depois de muito tempo ser também um lugar de refúgio para quem? Para Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Uma família que sai de Belém e vão para Moabe, atrás de comida. Mas quando chegam lá, acham morte. Morre Elimeleque, morre Malom e morre Quilion. Não se busca refúgio em más influências. Mas como Deus ama redimir algumas pessoas, quando Noemi voltou, não voltou só. Veio com uma moabita, por nome de Ruth. É Deus dizendo que até no meio das piores influências, você consegue extrair alguém que quer mudança e transformação. Eu preciso ler com vocês, primeira leitura, primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa. Como precisamos tomar cuidado com as más conversações. E tem ímpios escondidos dentro da igreja, tá? Eu sou crente, mas minha mão não é. Não, se você não é crente, ou se você é crente, sua mão não é, a Bíblia diz, meu amigo, que é melhor que arranque sua mão do que você vá com o corpo todo para o inferno. Diga, Deus é mais. Vou converter minha mão. Ah, bispo, eu sou crente, mas meu braço não é. Não, converte teu braço ou arranca ele fora. Porque é melhor que você entre sem um braço no céu do que descer com o corpo todo para o inferno. As más conversações. Gente que fala, ah, eu não vou falar mal não, só vou, é um motivo de oração. Cuidado com gente que ama falar mal de gente. É pior do que lepra. Aliás, é comparado na Bíblia do que como lepra. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. A aflição vem para quem anda com gente que é má influência. Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Põe outra tradução para eles lerem comigo e entender melhor. Vai lá para a segunda fase. A parte B do versículo. Não, ainda está com a mesma tradução. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e estraga o perfume, assim é um pouco de insensatez. Pesa mais que a sabedoria. Só basta um pouquinho de coisa ruim
para estragar a sabedoria e a honra que Deus te deu. Você já reparou que foram anos e anos para construir as 2 torres, mas bastou 2 aviãozinhos, pum, em questão de horas, caiu e desmoronou tudo. Você passa anos e anos construindo uma carreira, basta um videozinho no show com uma mulher que não é sua, e você perde a carreira. A gente investe anos e anos num filho, e quando ele vai para a faculdade, basta uma amizade que não presta para destruir 18, 20 anos de uma boa educação, de anos e anos de investimento em comida, em fralda, em estudo, em transporte, em merenda. O poder das más influências, que a unção de Deus permeia o solo da sua existência. Eu quero levantar aqui nesta noite um exército de homens e de mulheres que não se permitem ser mal influenciados, que não se permitem ser tocado pelo mal de maneira que ele tome a sua mente e te leve para um nível de perdição, mas que você seja daqueles que rompem barreiras de tudo quanto é influência diabólica, que você seja a bênção que faz a diferença. Eu preciso pregar essa palavra para o seu coração, ainda que está escrito na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10. Porque tem gente que às vezes se permite ouvir conversas, pregações, que são convenientes ao que você quer ouvir. Olha o que é que diz aqui: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou a sã doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Como é que a Bíblia manda, bispo? Você pode deixar ele agora, nesse final, pode deixar. Como é que vai ser para mim dizer não para alguém que traz uma doutrina diferente da minha? Eva caiu por causa de uma sugestão. Deus está errado, está escondendo alguma coisa de você. Só bastou uma palavra. Sansão com alguns argumentos. Lúcifer, ele é expert na arte de dialogar. Eu não tenho nada contra a filosofia, pelo contrário, gosto até. Mas tem um ponto da filosofia que, se o crente não tomar cuidado, ele anda de mãos dadas com Satanás. Porque enquanto no fundamentalismo a Bíblia diz obedeça, na filosofia diz questione. E você não tem que questionar o trabalhar de Deus. Você se sujeita ao trabalhar de Deus. Cuidado com os filósofos, com pessoas que têm voz mansa, aparência de autoridade, barba, bigode. Cuidado com pessoas que aprenderam tudo da eloquência na arte de enganar, mas carregam dentro de si fel e amargura. Pessoas que estão sofridas, desiludidas com a igreja, porque não buscaram de maneira inteligente servir a Deus, mas de maneira emocional. E agora vomitam suas dores nos outros e tentam convencer de que a fé que nós pregamos não é sã doutrina. Pinta como se nós fôssemos manipuladores. Dormimos e acordamos de maneira maquiavélica para manipular, para fazer de vocês massa de manobra. Que Jesus Cristo testifique essa palavra no seu coração, porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Precisamos dessa vigilância. A vigilância contra Moabe. Aqueles que tentam ser péssimas influências nas nossas vidas. Aqueles que são péssimas influências nas nossas vidas. Moabe representa toda a horte de má influência, assim como as filhas de Ló, que cresceram. Precisamos tomar cuidado com o que tem crescido em nossa volta, porque os seus filhos vão querer beijar alguém na escola, e tomara que seja uma escola que você escolheu, não o que deu para colocar, e está se envolvendo com gente que não presta. Seus filhos vão chamar alguém de melhor amigo, e tomara que seja num lugar onde você confie nas amizades que ele está fazendo, e não alguém que você queira se livrar. A sua família está crescendo onde? Sob a influência de quem? Quem você tem permitido entrar na sua casa? E para a casa de quem você tem ido?
Se questione quando as mesas estiverem fartas para falar de pessoas, porque quando você levantar o assunto vai ser você. Cuidado quando pessoas querem te ter sempre do lado delas para manipular você, porque o rebelde nunca age só, ele sempre quer alguém para se fortalecer. Mas o ungido de Deus, ele anda só, e se alguém se associar a ele, é por propósito, não por manipulação. É por propósito, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu preciso que você saia daqui hoje com a sua mente desejosa de transformação. Porque tudo que era influência negativa cai por terra na unção que é liberada na tua vida hoje. Tudo. O que é de Deus é sim. O que não vem de Deus é não. E o que passar disso é procedência maligna. Tem gente que Deus não quer que você nem saúde, meu irmão. Tem gente que você precisa romper a aliança já. Porque basta apenas uma pequena mosca para estragar todo o trabalho do perfumador. Basta apenas um pouquinho de malícia para destruir a sabedoria e a honra que Deus te deu. Fique de pé comigo neste momento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus selecione suas amizades. E que você saiba escolher bem quem vai estar do seu lado. Levante sua mão comigo e nós vamos orar. Eu preciso orar com vocês e orar por vocês. Porque estamos vivendo no tempo da programação. Estamos vivendo no tempo da neuroprogramação. Estamos vivendo no tempo das mensagens subliminares. Tudo hoje é gatilho. E talvez estão condicionando sua mente para uma frase, para um comando, para uma palavra. E você se tornar alguém desconhecido aos seus próprios olhos. O mundo pinta. E tem gente que diz, bispo, eu me desconheço quando eu estou irado. Não. Pelo contrário, você vai se conhecer tanto, que você vai sair dos lugares, fugindo da aparência do mal, porque é assim que a palavra te ensina. Você não vai ser daqueles que arrumam desculpa para não viver a palavra. Você vai ser daqueles que vivem a palavra e manifestam a glória de Deus. Porque já tem uma unção na sua vida para destruir toda má influência. Levante as mãos para nós orarmos juntos. Que toda maldição de Moabe, toda maldição dos amonitas, de Amon, de gente que se junta com o propósito de te desviar do caminho, de te desviar do propósito, sejam arrancados agora. Pai, como ministro deste altar, eu te peço, abre os olhos dos teus filhos. Põe um azeite no ouvido de cada um para aguçar, para treinar, para tornar sensível. Dá estratégia aos teus filhos. E mostra no arraial dos inimigos os planos e os projetos que o inferno tem tentado contra eles. Pai, este é o último dia deste mês. E foram dias maravilhosos. Foram dias poderosos. Eu te peço no nome de Jesus, que cada um dos teus filhos use essas ferramentas de unção para vencer o passado, de unção para se desfazer das más influências, de unção para vigiar no que lê, no que ouve, no que busca, no que estuda, no que é ministrado. Porque aonde eles chegarem, eles serão embaixadores de Deus. Serão canais, instrumentos da tua glória se revelar. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que o teu óleo seja derramado sobre as mentes, sobre os corações, tirando as escamas dos olhos, tirando, Senhor, de sobre os teus filhos todo o jugo, toda a camanturibias, toda a capa de humilhação, tudo aquilo que veio porque alguém estava andando com alguém, sendo ministrado por alguém, sobre a influência de alguém, que agora seja destruído e desfeito. E que haja uma influência do Espírito, cooperando para que ele se una com pessoas que estão indo para o mesmo propósito, chegando aos céus, vivendo milagres, vivendo o extraordinário. E assim como Davi, que enfrentou os moabitas e subjugou, lançando eles para fora da terra, nós declaramos em nome de Jesus que aqueles que estavam sendo má influência,
a influência de prostituição da fé, que é a influência de coisas malignas e de maldição, agora caia por terra, para a glória do nome do Senhor. E a igreja viva diz: amém. Tem gente que vira a cabeça. É gente casada querendo pedir conselho para gente solteira. Eu sou livre, é bom mesmo ser solteiro. Ele não sabe o que é. Por que você quer influência de alguém que não é referência? É gente liberta querendo ouvir conselho de quem está preso. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, que não se detém em caminho de pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você sempre tem que sentar na mesa onde tenha pessoas que sabem mais do que você e mesas que tenham pessoas que sabem menos que você. Por quê? Porque quem sabe mais que você vai estar sempre humilde e aprendendo, entendendo que você não é isso tudo. Mas vai ser generoso para abençoar quem sabe menos que você, com paciência para ensinar. Convém ao homem de Deus que seja apto para ensinar, paciente. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Trejeitos, gírias, forma de se vestir. Cuidado. Ande com pessoas que você admira e quer chegar no mesmo lugar onde elas estão chegando, para não estar fazendo a força para cima e alguém sendo um peso que te leva. Você já viu que o foguete ele sobe, aí chega na estratosfera, ele joga um dos foguetes para baixo e já liga outro, porque aquele peso não consegue romper uma outra fase. E tem gente que infelizmente vai ficar para trás a partir de hoje. Foi até uma bênção até certa fase da sua vida, mas agora começou a ser pesado e não quer mais te ver crescendo, mas já caiu por terra em nome de Jesus. E aí depois lá em outra fase joga outro tipo de tanque que já está pesado. E agora liga outro tipo de combustível em outra fase da vida. Se você não estiver atento para o timing, o tempo certo de sair de certas mesas, você vai perguntar: meu Deus, eu me esforcei tanto, por que eu não consegui? Porque existem ciclos que precisam ser rompidos para que outros se abram. Tem gente da sua próxima fase que se vê você com fotinhas de gente da sua fase antiga vai dizer: não está pronto para estar conosco. Tem gente da sua próxima fase que se vê você com certa gíria, com certo tipo de coisa, não vai te dar acesso à próxima fase da sua vida, porque você ainda carrega coisas da fase antiga. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus te dê graça para viver propósito e te faça crescer absurdamente. Quem foi abençoado por essas palavras? Já vamos começar o próximo mês com... Pode aplaudir junto com as irmãs. Aleluia! Vamos começar o próximo mês com a força de uma leoa parida, na fúria de um touro selvagem, porque tem algo mais de Deus para fluir para nós. Amém? E quem puder entrar o mês de hoje para amanhã jejuando, já vai apresentando: Senhor, eu quero viver algo novo nesse próximo mês. Nós estamos debaixo de propósito. 3 meses a arca de Deus na casa de Obed-edom. Então nós já oramos e jejuamos esse mês. Tem gente que já tirou coisas que gosta e vai ficar os próximos meses. Se você toma muito café, gente, eu já sofri 6 meses por causa desse negócio, desse propósito. Já estou no 7º, né? Agora vou entrar no 8º. Tirei o café, que eu gosto muito de café. Café solúvel, café expresso, café suave, café forte, pastor Dedé. Eu gosto de todo tipo de café, mas tirei tudo por um propósito esse ano. Você vai entrar um mês, tira alguma coisa aí que você gosta muito. Tem gente aqui que eu estou vendo isso, tá? É espiritual que eu vou dizer. Mas tem gente aqui que serão livres de vícios que te prendiam, de má influência que você recebeu lá atrás. Vai ser quebrado por causa dessa palavra. Faz um voto com o Senhor: Pai, eu quero largar isso porque eu quero me santificar, eu quero viver libertação, eu quero viver transformação nesse próximo ciclo. E na próxima quinta eu quero fazer mais uma unção.
E a gente já vai começar um mês com unção nas mãos para o tempo de crescimento. Amém? Levantem as mãos para receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo de Deus reunido nos quatro cantos da terra diz: que o Senhor te leve debaixo da unção, debaixo da virtude, debaixo da graça.